Louvado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, os que ouvem a mensagem da fé, com o missionário Silva, do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, nós temos uma mensagem que é a palavra de Deus que nós julga. O homem não pode julgar, mas sim de acordo a palavra que o Senhor fala conosco. Porque a palavra de Deus é viva e a palavra nós julga. E assim como o nosso Deus nos desperta, assim devemos viver para este Deus. Porque se vivamos para Ele, permanecemos com Ele. Se não vivamos na palavra de Deus, não podemos permanecer, porque Ele é a verdade e nele não há engano e nem mentira. Por isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, justo e fiel, e devemos viver pela justiça de Deus, sempre obedecendo à voz do Altíssimo para os que desejam a salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa mensagem que está em primeiras cartas de João, no capítulo 3, o versículo é o 9. Nós temos aqui, em nome de Cristo Jesus, 2 versículos para os que desejam ter a salvação. Para os que desejam, que já está em Cristo Jesus, não ter tropeço no caminho. Porque o Senhor, nosso Deus, já preparou um caminho para os santos. E os santos andam pela palavra de Deus. E se vivamos pela palavra do Altíssimo e guardamos, assim seremos salvos, em nome do Senhor Jesus. E Ele fala conosco: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Glórias a Deus. Que palavra, meus amigos, meus irmãos, palavra que nós podemos atentar para a palavra de Deus. E aquele que já está em Cristo Jesus, que não atenta para a palavra do Senhor, é preciso se consertar enquanto há tempo, enquanto tem vida. Erramos sim, mas quando não sabemos que estamos cometendo pecado. Porque olha a palavra que o Senhor fala conosco, para que podemos entender, meus amados. Se só escutamos, não devemos escutar, devemos ouvir, porque os que ouvem guardam a palavra com seu coração. E os que guardam a palavra de Deus são bem-aventurados, porque têm o temor de Deus no coração. Meus amigos, meus amados, se não temos o temor do Senhor no coração, não vamos entrar no reino do céu. Não importa se é o pregador, não importa se é aquele que se acha que está lá em cima, não. Eu sou tão pequenino que eu me considero como um grão de areia dos mais pequeninos que está aqui na terra. Agora, o meu Deus, Ele é grande. O Deus que eu sirvo
Ele é o Deus que eu anuncio, porque Ele é o possuidor da terra seca. E Ele nos adverte pelo Espírito Santo para que nós podemos ter a nossa salvação. Eu volto esse versículo em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Ele fala conosco: qualquer que é nascido de Deus, você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, aí você é nascido de Deus. Não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Meu amigo, se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus e você fala mal do seu irmão, não ama o seu irmão, difama o seu irmão, comete perversidade, comete prevaricação, é preciso se recorrigir, porque não está na presença do Altíssimo. Você vai orar, você vai pedir e o Senhor não vai te responder, porque você não está andando na palavra do Senhor. Porque a sua semente permanece nele. Se nascemos de Cristo Jesus, nós permanecemos com Cristo. E em Cristo Jesus não tem mentira, em Cristo Jesus só tem o amor. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. O nascido de Deus não vive na prática da imoralidade, não vive na prática do pecado, mas sim em santidade. Porque sem santidade não veremos ao Senhor. Então, meus amigos, os que ouvem a mensagem, que é a palavra que edifica, e se guardamos a palavra, somos edificados em Cristo Jesus e assim veremos a face do Senhor. Verifica a sua vida, como você está vivendo, se verdadeiramente você está guardando a palavra que fala ao nosso coração e a palavra que fala conosco. Se guardamos, assim estamos diante da presença de Deus, porque somos nascidos de novo, e os nascidos de novo assim permanece, porque a semente é a semente a qual nós somos, a vinha do Senhor. Permaneça na palavra de Deus. Se essa mensagem falar ao seu coração, compartilha, dá o like, te inscreve no meu canal e assim junto você está ajudando esse ministério e junto prosseguimos a aprender em cada mensagem que assim recebemos e assim guardamos e assim, se perseveramos, teremos a nossa salvação. E todos os que creem neste nome glorioso, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é nascido do Senhor, e aquele que ainda não é nascido, entrega a tua vida a Cristo Jesus, e os que creem, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.